Bom, então retomando um pouco do que eu estava falando, não estava na tela esse material, a questão da agenda, né? Então, a agenda, os ODS, é uma quarta parte da agenda, nós temos visão e princípios, os ODS, suas metas e seus indicadores, como eu vou implementar, como eu vou localizar e como eu vou monitorar, tá? Então, são as partes relacionadas à Agenda 2030. Eu trabalhei uma síntese aqui para vocês, né, para que nós consigamos ter uma ideia geral aqui já dos objetivos. O objetivo 1, a erradicação da pobreza, esse objetivo especificamente, ele tem um total de 7 metas, 5 metas finalísticas e 2 metas de implementação. Vocês lembram? As metas finalísticas são as metas propriamente, né, de execução, né, do objetivo. O que eu pretendo com os objetivos? As metas de implementações é como eu vou implementar essas metas finalísticas. Qual é o caminho para implementar essas metas finalísticas? Então, é importante também que vocês entendam esse processo. Então, vamos lá. Eu até destaquei aqui algumas metas que a gente conseguiu entender. A meta 1.1 até 2030 é erradicar a pobreza extrema para todas as pessoas em todos os lugares, atualmente medida como pessoas vivendo com menos de $1,25 por dia. Lembrando, eu vou falar um pouquinho à frente, né, que essas metas também foram adaptadas. Em caráter nacional, essas metas são adaptadas, né? Tanto as metas como os indicadores. Segue as metas, né? A meta 1.2, que é reduzir pelo menos a metade da proporção de homens, mulheres e crianças e de todas as idades que vivem na pobreza, em todas as suas dimensões, de acordo com as definições nacionais. Aí segue as metas, vocês observaram que até 2030 vai acontecer isso, até 2030 vai acontecer aquilo, e aí eu tenho na sequência, lá para frente, as metas de implementação. Então, o que eu tenho que fazer para que eu consiga executar efetivamente essas metas? Eu tenho lá, garantir uma mobilização significativa de recursos a partir de uma variedade de fontes, inclusive por meio de reforço da cooperação para o desenvolvimento, para proporcionar meios adequados e previsíveis para que os países em desenvolvimento, em particular os países menos desenvolvidos, implementem programas e políticas para acabar com a pobreza em todas as suas dimensões. Esta é uma meta de implementação. Então, vocês podem observar, inclusive, que muda também o verbo, né? Então, a gente tem lá, segunda meta, criar marcos políticos sólidos a nível nacional, enfim, eu preciso fazer com que isso aconteça. Então, eu tenho metas finalísticas e metas de implementação. No objetivo 1, tenho, para trabalhar com essas metas finalísticas, 9 indicadores. Um dos indicadores, percentual da população vivendo em habitações com acesso a serviços básicos. Então, veja bem, aí eu tenho o IPEA, o IBGE, lembra que eu comentei nas aulas anteriores, desagregar dados, então eu preciso saber localizar essas pessoas onde elas estão, né, ter renda, ter gênero, e aí sucessivamente, né? Então, tenho lá na meta 1.5, que está dizendo construir resiliência dos pobres e daqueles em situação de vulnerabilidade, tem lá, eu preciso saber, para que eu atinja essa meta, qual indicador que eu preciso? Número de mortes, pessoas desaparecidas e afetadas por desastres, né? E aí, estabelecido por 100 mil pessoas. Lembra, e agora na pandemia está sendo muito utilizado, né? Os trabalhos estatísticos, né, desenvolvidos, todos têm um parâmetro, né? Até por conta de que não haveria possibilidade de comparar, e para comparar alguma coisa, a gente tem que estabelecer condições para que essa coisa seja comparável. E aí eu trabalho em número de milhões, porque eu tenho países, né, com população completamente diferente, né? Portugal tem população menor que São Paulo, então não dá, por exemplo, para eu comparar a população
da China, a população do Brasil, a população de Portugal, se eu não tiver um parâmetro. Então, eu estabeleço aqui, nesse caso, 100 mil pessoas. Eu tenho aí um outro indicador, perda econômica direta, né, por desastre em relação ao produto interno bruto global, número de países com estratégias nacionais e locais de redução de riscos de desastres. E aí vocês terão todos os indicadores. Eu sugiro, né, que vocês... Eu vou mostrar para vocês aqui a síntese. Aí eu sugiro que vocês, né, façam essa leitura para ter uma ideia. É importante também, né, ter um aprofundamento e dar uma mergulhada nesses processos. Mudando aqui para o objetivo 2. Tá? Fome zero e agricultura sustentável. Eu tenho 5 metas finalísticas e 3 metas de implementação. E aí, nesse objetivo, 9 indicadores para as metas finalísticas e 5 indicadores para as metas de implementação. Agora eu vou pegar uma meta de implementação aqui para a gente conhecer um pouco. Nesse objetivo 2, Fome Zero e Agricultura Sustentável, a meta 2A de implementação diz o seguinte: aumentar o investimento, inclusive via reforço da cooperação internacional em infraestrutura rural, pesquisa e extensão de serviços agrícolas, desenvolvimento de tecnologia, os bancos de genes de plantas e animais, para aumentar a capacidade de produção agrícola nos países em desenvolvimento, em particular nos países menos desenvolvidos. Eu estou falando de uma dessas metas de implementação do objetivo 2. E aí, quais os indicadores para essa meta? Índice de orientação da agricultura para as despesas do governo, um dos indicadores, fluxos totais oficiais, assistência oficial de desenvolvimento, enfim, vários outros fluxos para a agricultura. Vocês vão observando que os indicadores, obviamente, têm que estar alinhados àquela meta específica. Por isso que eu estou dizendo, vocês vão encontrar efetivamente lá o objetivo, a meta finalística, a meta de implementação, os indicadores de cada meta finalística e os indicadores de cada meta de implementação, e relacionado especificamente àquela meta. Por isso que quando a gente tem o interesse de trabalhar com os ODS, isso inicia com a localização. Esse é o sentido que vocês estão trabalhando para preparar o trabalho de vocês. Então, o que ocorre? Eu identifico o objetivo, vou trabalhar as metas naquela proposta que eu estou elaborando, eu vou trabalhar as metas que estão inseridas naquelas propostas. E vou observar os indicadores. Veja bem, uma das fragilidades quando a gente discute os ODS são os indicadores. Infelizmente, a gente ainda não conseguiu avançar como deveria dentro do campo dos indicadores. Porque, veja bem, aí a gente mostra um pouco lá o Tier 1, 2 e 3, que seria a avaliação, né, dos indicadores testados. Então, a gente tem indicadores internacionais testados, temos indicadores que estão em construção e outro ainda apenas como indicativos, né? Então, o que acontece efetivamente, né? Os que estão testados, depois a gente tem que buscar também os indicadores a nível nacional e os indicadores a nível local. Então, e aquela questão, né, dos dados desagregados, que eu tenho batido na mesma tecla, mas é de suma importância essa questão. Então, veja bem, eu tenho um indicador internacional e quando eu vou discuti-lo no âmbito nacional, eu não consigo aplicá-lo, então eu tenho que adaptá-lo, né, para que eu consiga efetivamente, né, um resultado. Da mesma maneira, eu levo isso para o campo local. A gente tem o nível nacional e o nível subnacional, que seria os subnacionais, que a gente fala, seriam os estados e os municípios. Então, quando eu pego esses indicadores e transporto para os estados e transporto para os municípios, o IBGE tem feito isso com uma competência bem interessante. A gente consegue hoje inclusive, existem sites do IBGE tratando de indicadores de municípios. Obviamente que não há disponibilidade para todas as temáticas que a gente tem interesse. De qualquer maneira,
os municípios, principalmente os municípios, deveriam produzir efetivamente indicadores, né, para que a gente conseguisse ter um resultado muito melhor do que nós temos hoje. E é um grande problema para os pesquisadores, exemplificando no Tocantins e em Palmas, que é uma capital, a gente tem uma dificuldade de, quando a gente tem a necessidade de coletar dados oficiais, nós temos uma dificuldade enorme. Então, lá no Objetivo 2, 5 metas finalísticas, 3 metas de implementação. Para as metas finalísticas, 9 indicadores. Para a meta de implementação, 5 indicadores. O importante aqui é que nós tenhamos a percepção, né, do funcionamento dos indicadores. Tá? Então, acho que isso é um básico. Aí, o Objetivo 3, saúde e bem-estar. Eu tenho 9 metas finalísticas e 4 metas de implementação. Vocês podem observar, né, que existe uma variação tanto de metas finalísticas como metas de implementação, porque a construção, e isso eu estou passando para vocês também a construção global. E quando a gente vai para a construção nacional, existem mais algumas diferenças em relação a isso, inclusive número de metas. Na verdade, no país nós temos 175 metas, o global é 169. Então, houve adaptações, foram retiradas, inclusive, 2 metas de 2 objetivos separadamente e adaptadas algumas e criadas novas metas mais específicas. Então, nós temos uma diferenciação, mas é importante que nós tenhamos uma visão mais geral, né, do global, e depois a gente trabalha um pouco a questão nacional, né? Então, no Objetivo 3, saúde e bem-estar, a gente tem lá 9 metas finalísticas e 4 metas de implementação. Importante, né? Vocês podem observar, aqui nós damos um salto significativo. Para as metas finalísticas, nós temos 21 indicadores. Então, nós temos lá, na meta finalística 3.1, até 2030, reduzir a taxa de mortalidade materna global, né, para menos de 70 mortes por 100 mil nascidos vivos. Só essa meta ela tem 2 indicadores: taxa de mortalidade materna, percentual de partos assistidos por pessoal de saúde qualificado. É um pouco do que a gente percebeu agora na pandemia, que precisou daquele intensivista. Então, a gente já tem, possivelmente, um pouco à frente, né, quando a coisa estiver mais acomodada, retornaremos para uma análise das pessoas que terminaram, o número de intubados que faleceram, né, muitos deles retratam a questão da qualificação do intensivista, né? Isso, nós teríamos que ter um número de intensivistas no país qualificados muito maior do que nós temos. Então, isso retratou um pouco na situação das mortes, e aqui eu estou tratando mais especificamente, né, da taxa de mortalidade. Então, o que eu preciso? Menos de 70 mortes por 100 mil nascidos vivos. E depois a meta nacional, ela reduz um pouco essa quantidade. E aí, nós vamos ter a meta 3.2 com dois indicadores. A meta 3.3 é interessante, ela tem 4 indicadores. Até 2030, acabar com as epidemias de AIDS, tuberculose, malária e doenças tropicais negligenciadas e combater a hepatite, doenças transmitidas pela água e outras doenças transmissíveis. Então, o que eu preciso saber, né, para acabar com as epidemias, né? Eu preciso saber o número de novas infecções de HIV, ali eu tenho a epidemia da AIDS, né, por 1.000 habitantes, não infectados por sexo, idade e população-chave, né? Esse é um indicador. O segundo indicador, incidência de tuberculose por 100.000 habitantes. Eu estou tratando também ali, eu quero acabar com a tuberculose até 2030. Eu tenho um terceiro indicador, incidência de malária, né, por 100.000 habitantes, incidência de hepatite B por 100.000 habitantes. Então, veja bem, aí eu tenho 4 indicadores nessa meta. E assim, eu vou, né, trabalhando com 2, nesse caso, tem
grande parte das metas finalísticas tem dois indicadores, 2 ou 3 indicadores, dependendo da meta. E eu tenho uma quantidade maior de metas, 9. Eu vou encontrar também, dentro das metas de implementação, alguns indicadores. Então, eu tenho lá na 3B, lembram que as metas finalísticas, elas dentro da agenda, ela tem um número, né, indicando. As metas de implementações é número e letra, exceto o objetivo 17, que está estabelecido todas as metas em número, mas elas são todas metas de implementação. O próprio objetivo, né, integralmente, ele tem a proposta de implementação. Os demais, tá, é número para meta finalística, número e letra, metas de implementação. Então, eu tenho lá, nesse caso, especificamente do objetivo 3, que é saúde e bem-estar, a meta de implementação 3B, apoiar a pesquisa e o desenvolvimento de vacinas e medicamentos para doenças transmissíveis e não transmissíveis, que afetam principalmente os países em desenvolvimento, né? Proporcionar o acesso a medicamentos e vacinas essenciais a preços acessíveis, né? De acordo com a Declaração de Doha, que afirma o direito dos países em desenvolvimento que utilizam plenamente a disposição, né, do acordo TRIPS, né, sobre flexibilidade para proteger a saúde pública, em particular, proporcionar o acesso a medicamento para todos. Então, essa é uma meta de implementação dentro do objetivo 3. Quais são os indicadores desta meta? 1. Percentual da população com acesso a medicamentos e vacinas a preços acessíveis numa base sustentável. 2. Assistência oficial ao desenvolvimento total e líquida para a pesquisa médica e setores de saúde básica. São os indicadores, né, de uma das metas de implementação. Objetivo 3. Obviamente que eu não vou perpassar por todos os objetivos, né? Eu só gostaria que vocês fossem lá no material e dessem uma olhada para poder entender um pouco. Então, eu tenho lá o objetivo 4, educação de qualidade. Eu tenho 7 metas finalísticas com 8 indicadores. Aí é interessante que eu tenho uma proporção razoável de indicadores. Eu tenho 3 metas de implementação com 2 indicadores somente. Então, o que acontece? Eu tenho uma quantidade de meta maior até que os indicadores. Objetivo 5, igualdade de gênero. Tá? Então, 6 metas de implementação com 10 indicadores, 3 metas de implementação com 4 indicadores. Água potável e saneamento, objetivo 6, 6 metas, 9 indicadores, 2 metas finalísticas, 2 indicadores. Objetivo 7, energia limpa e acessível, 3 metas de finalísticas com 4 indicadores, 2 metas de implementação com 2 indicadores. Objetivo 8, trabalho decente e crescimento econômico, 10 metas de finalísticas com 15 indicadores, também uma quantidade de indicadores bem interessante, 2 metas de implementação com 2 indicadores. Objetivo 9, indústria, inovação e infraestrutura, 5 objetivos finalísticos com 8 indicadores, 3 metas de implementação com 3 indicadores. Objetivo 10, redução das desigualdades, 7 metas finalísticas com 8 indicadores, 3 metas de implementação com 3 indicadores. Objetivo 11 é cidades e comunidades sustentáveis, 7 metas finalísticas com 11 indicadores, também uma quantidade de indicadores importante. Então, veja bem, quantidade de metas em relação aos indicadores é importante, porque quanto mais indicadores eu tenho, mais possibilidade de poder monitorar e acompanhar o processo. O objetivo 11 tem 3 metas de implementação com 4 indicadores.
Aí vamos para o objetivo 12, consumo e produção responsáveis, com 8 metas finalísticas, 10 indicadores, 3 metas de implementação e 3 indicadores. Objetivo 13, 3 metas finalísticas com 5 indicadores, 2 metas de implementação, 2 indicadores. Vocês veem aqui que eu tenho uma quantidade bem menor de metas. É importante também que, né, a gente dê uma olhada justamente para ver o processo dessa construção. Objetivo 14, vida na água, né? 7 metas finalísticas com 7 indicadores, 3 metas de implementação com 3 indicadores. Objetivo 15, vida terrestre, 9 metas finalísticas com os indicadores, 3 metas de implementação com 3 indicadores. 16, paz, justiça e instituições eficazes, ou 9 metas finalísticas, com 22 indicadores também, né, com uma quantidade significativa de indicadores, 2 metas de implementação com 2 indicadores. E, por último, né, 17, então o que acontece? Eu não tenho meta finalística no 17, parcerias e meios de implementação. Eu tenho 19 metas que subsidia as demais, então esse objetivo 17 é transversal, e tenho 25 indicadores para entender um pouco desse processo. Qual é o objetivo, qual é a estruturação disso? Eu preciso entender um pouco a questão de mensurar esse processo, estruturar, né, para que eu consiga, através das metas, eu tenho um objetivo, eu vou me aprofundar na estruturação das metas finalísticas, vou entender as metas de implementação que vai contribuir para que eu consiga implementar essas metas finalísticas, e vou buscar os indicadores, né, para poder entender, né, o que está acontecendo. Então, eu preciso de um diagnóstico, eu preciso localizar, eu preciso de um diagnóstico, e aí eu preciso trabalhar os indicadores para entender, né, o que está acontecendo dentro do processo de parametrização. Eu tenho um diagnóstico X, né, está morrendo 30 nascidos vivos. Então, eu tenho o que eu preciso buscar? Isso é um diagnóstico. Então, eu preciso buscar as informações para ver se há um processo de aumento ou diminuição, né, disso. Então, se eu estou evoluindo, né, eu preciso entender se eu estou avançando ou não, né, eu estou regredindo. Então, são pontos iniciais, né? Algumas coisas que a gente já falou, né, Agenda 2030, 17 objetivos de desenvolvimento sustentável e 169 metas, que ela, na verdade, eu estou falando em termos globais. A gente vai encontrar alguns números diferentes. O Brasil, ele tem 175 metas, e aí os países têm as suas adaptações, inclusive várias delas adaptadas. Eu tenho que lembrar, né, que é por meio de indicadores, né, que eu posso avaliar, identificar as práticas bem-sucedidas ou não. Se essas, né, se eventualmente elas não estão sendo bem-sucedidas, é passível melhorar? Eu tenho que realinhar, enfim, é uma posição. De repente, eu preciso realinhar a estruturação do que eu estou realizando. Eu tenho que buscar os resultados, né? Eu tenho resultados obtidos para poder comparar. Não consigo. Eu vou comparar a nível nacional, eu posso comparar cidades, eu posso comparar entre países, né, a situação de país. Quando eu trato das questões globais, eu tenho que ter uma comparação por país. Então, esse é um grande problema que a gente encontra aí em relação a esse processo. Bom, afinal, o que é objetivo, né? Eu coloquei algo mais amplo, estratégico, né, que indica aí o que se pretende alcançar efetivamente. Eu tenho um propósito para determinadas iniciativas. Então, a agenda de desenvolvimento, aí eu vou exemplificar o terceiro objetivo, né, que é saúde e bem-estar. Apresenta lá um dos propósitos assegurar a vida saudável e promover o bem-estar de todas e todos em todas as idades. O que eu tenho que fazer para alcançar esse objetivo? São definidas metas, né, para que eu alcance esse objetivo. O que são essas metas? Elas se referem a conquistas, em geral, quantificadas. Vocês lembram que eu
das metas finalísticas que estão lá, ela tem um alinhamento dentro da questão temporal, ela tem o tempo e ela tem a quantidade, o que eu coloquei, ela tem prazos temporais, né, e aí o que acontece? Isso contribui, né, para que eu possa atingir esse objetivo. Então, tá lá, a primeira meta do ODS 3, né, que é saúde e bem-estar. Até 2030, reduzir a taxa de mortalidade materna global para menos de 70 mortes por 100 mil nascidos vivos. Ou seja, o que eu pretendo? Reduzir a taxa de mortalidade materna. E se isso acontecer, o país estaria mais próximo de atingir o seu objetivo e assegurar a vida saudável, né? E, obviamente, promover o bem-estar para todos e todas. Aí o lapso temporal é 2030. Para que eu consiga mensurar o avanço, por ter implantado os ODS, é necessário parametrizar pelos indicadores. Então, eu tenho os indicadores que mostram aspectos da nossa realidade, né, possibilitando que eu consiga mensurar determinada situação, identificando áreas onde houve avanços ou retrocessos, ou eu tenho situações de avanços e retrocessos, eu tenho situações de avanços ou retrocessos, então eu preciso, né, identificar isso especificamente. Então, o que eu preciso fazer nesse caso específico? Preciso medir a mortalidade materna em determinado local, e aí estabelecer instrumentos que permitam quantificar esse evento. Qual é o evento? Mortalidade materna. E compará-la em relação ao aspecto temporal, né, com outras localidades. Então, nesse caso, o indicador é razão, né, entre os números de óbitos, né, por 100 mil nascidos vivos, foi o que eu coloquei lá inicialmente, em determinado local e ano. Tá? Então, veja bem, eu tenho que alinhar isso, tá? Não é a qualquer tempo que é estruturado. Eu tenho que estabelecer, né, o prazo, eu tenho que predeterminar isso, fechar. Então, e é preciso entender que é necessário também entender a importância de cada etapa desse processo. E as ações precisam se harmonizar, integrar esse processo de mensuração. Então, é por isso que eu coloquei inicialmente para vocês. O tratamento, né, dos indicadores é de extrema importância, porque exige, né, um grau de cuidados, né, muito maior. Por isso, a grande dificuldade. Então, eu tenho indicadores a nível global que não chegam na minha localidade. E na minha localidade, eu preciso criar, parametrizar, às vezes, né, e criar indicadores que atendam especificamente aquela minha condição. Só que tem um problema. Lembra que eu disse para vocês que para comparar eu preciso estruturar isso, né, num modelo comparativo. Então, né, eu não posso comparar alhos com bugalhos. Então, eu não posso criar indicadores que não tenha harmonia efetivamente, e que não integrem um processo de mensuração. Então, quando eu for medir isso dentro, às vezes, até entre municípios, eu vou ter grandes dificuldades. E quando eu vou para nível nacional, maior ainda, e quando eu vou tratar isso a nível global, se perde integralmente. Então, veja bem, não é criar qualquer coisa, eu preciso pegar o global, estruturar no nacional e trazer para o local de maneira harmônica. A qualquer momento eu consigo comparar cidades, né, estados, eu consigo comparar países, tá? Então isso é importante. A leitura da Agenda 2030 aí para o desenvolvimento sustentável, né, ela remete à situação também dessa condição de se alinhar especificamente essa condição. Aí vamos entender um pouquinho mais essa condição de indicadores aí, né, e como funcionou a construção dos indicadores dentro desse processo, né, da Agenda 2030. Então a gente tem lá, em 2015, criada uma comissão de estatística, né, dentro da Organização das Nações Unidas, né, é o chamado lá Grupo, né, Interagencial e Peritos sobre Indicadores dos ODS. A gente tem esse grupo com o principal propósito de desenvolver
implantar um quadro de indicadores para acompanhar a Agenda 2030 no âmbito global. Então, veja bem, eu tenho uma estrutura já em 2015, né, um grupo especializado para fazer isso. Esse grupo é composto por 25 representantes, né, de institutos nacionais, e aí a gente tem agências regionais, internacionais aí como observadores, e esse grupo, né, é uma comissão efetivamente que solicita aí a mecanismos regionais aí a nomeação de membros. Aí a gente tem representação, né? O IBGE ele tem um reconhecimento internacional muito importante que nós temos que valorizar. Tanto é que ele representa nessa comissão o Mercosul, né? Então a gente tem que valorizar muito o trabalho do IBGE, principalmente nessas medições, é o que eu estou colocando, né? Aliás, é o que eu já coloquei até em aulas anteriores, né, que está relacionado à questão do censo, né? Então a gente não vai ter o censo, é muito problemático isso, tem que aguardar mais um ano, enfim, com toda a preocupação até de não acontecer, embora, né, o Supremo já interviu nisso, então acho que é possível que para o ano que vem nós tenhamos o censo, mas assim, com recursos limitados, enfim, acho que nós precisaremos dar uma importância muito maior do que nós estamos dando, né, para esse resultado do censo. Então, essa comissão das Nações Unidas, ela decide aí que ela trabalha com um grupo de indicadores, né? Então, ela tem um ponto de partida mais prático, ela se instrumentaliza, né, para que a gente tenha o reconhecimento de indicadores globais, né? Então, eu preciso do quê? Metodologia. Vamos trabalhar com pesquisas? Nós estamos na academia. O que é essencial dentro de uma pesquisa? Metodologia. A grande questão está na metodologia, né, da pesquisa, que a metodologia ela tem que estar muito consistente, ela tem que ser reconhecida. Então eu preciso, como é que eu vou criar indicadores globais? Nós temos 243 indicadores globais. Como é que eu vou trabalhar esses indicadores globais se eu tenho fragilidade metodológica? Eu não posso. Eu preciso estabelecer definições. Eu preciso de padrões também, né? Eu preciso de padrões globais. Tá? E mesmo que depois haja alguma adaptação a nível nacional e subnacional, eu preciso, né, estabelecer um padrão. Esse grupo ele realiza um trabalho dentro dessas condições que eu coloquei para vocês, com definições claras, padrões estabelecidos e metodologias concretas, né? Eles estabelecem uma lista com 232 indicadores globais. Não necessariamente metodologia e dados para todos os indicadores, porque, veja bem, o que acontece? Eu vou ter, com esses 232 indicadores globais, eu vou ter a divisão deles em condições de indicadores testados efetivamente, que alguns estão em construções e outros ainda estão no processo de desenvolvimento. Aí eu tenho metodologias, quando eu tenho indicadores com metodologias definidas, dados definidos, categorizado, estruturado e tal, ele tem a categorização em tier. Quando eu tenho o indicador experimentado, eu tenho lá o tier 1. Indicadores que não têm dados disponíveis, né? E eles são categorizados como tier 2. Tá? Então eu tenho o experimentado 1, o que eu tenho até o indicador apontado, mas ainda não tenho dados consolidados, é o Tier 2, né? E outros, né, que ainda está em desenvolvimento, metodologia que estão sendo acordados, ainda faltam dados disponíveis, eles são categorizados com Tier 3. É um conjunto, né, inicial de indicadores que são revistos periodicamente, né, para que haja depois a complementação aí por indicadores regionais, né, nacionais e subnacionais. Então a gente tem governos que desenvolvem os seus próprios indicadores nacionais, mas lembrem, tá? Eu tenho que ter possibilidade de comparação para esse acompanhamento, mas eu preciso também, por outro lado, acompanhar o processo, né, de objetivos e metas. Esse processo de acompanhamento e revisão,
eu vou acompanhar ODS, metas e indicadores, né? Existe um relatório do processo dos ODS emitido anualmente pelas Nações Unidas, tá? Então, isso anualmente é atualizado para que a gente tenha os parâmetros. Então, por exemplo, eu tenho o Tier 2 em 2017, que passa a ser Tier 1 em 2019, e assim tal, enfim, o Tier 3 que passa para 2, enfim, porque eu vou recebendo dados tal. Por que essa categorização é importante, né? Porque me dá a segurança na utilização do indicador, né? Se eu estou com Tier 1, significa o quê? Que eu tenho basicamente eu não tenho fragilidade, eu tenho um instrumento já né, muito bem, que me dá toda a segurança de utilizá-lo. O 2, por exemplo, me falta dados, tal. Ele tem metodologia, tal, mas ainda me falta dados para checagem, para testes, enfim. Mas eu consigo trabalhar também, mas eu preciso ter o quê? Uma observância maior. Enquanto o 3, né, está sendo também não tem dados e tem metodologia que está sendo ainda ajustada. Então, né, eu vou fazendo. Isso vai me dar segurança na proposta do meu trabalho, tá? Então, acho que e aí até a possibilidade da criação de novos indicadores, né, além do que nós já temos aí. Os governos desenvolvem seus próprios indicadores, acompanha e revisa os ODS. Então, esse processo internacional de indicadores, ele tem a sua estruturação dentro da ONU, e aí como eu disse, a cada ano eles vão sendo testados, vão sendo melhorados efetivamente. Esse grupo ele termina fechando em 25 membros de Instituto de Estatística no mundo. Como eu coloquei, o IBGE representa os países do Mercosul, inclusive esses indicadores são chamados Framework Global, né? Então, enfim, a gente, desde 2016. Vocês lembram? 2015 é instituída e ela é válida, a agenda é válida de 16 a 2030. Inicia em 2016 com 88 indicadores sem metodologia, que depois, né, com o processo de trabalho e tal, vai diminuindo esses indicadores. Hoje a gente tem uma faixa mais ou menos de 34 indicadores aí. Tá? E é um processo, como é um processo contínuo, né? Então aí surgem novos indicadores e aqueles que estavam trabalhando, que estavam sugeridos e sendo estruturados, tá? Então vai melhorando a metodologia, vai sendo implementados dados, enfim, né? Eu acho que aí que vai se trabalhando esse processo de discussão de indicadores globais. Aí eu tenho o Tier 1, que tem no mínimo 50% dos países têm dados, então eu tenho uma segurança. O 2 ainda, como eu disse, não tem dado ainda para sua construção efetiva, e aí é um desafio para os institutos de pesquisa, de estatística, e aí as instituições, né, vão trabalhando isso. O 3, né, que ainda estão sendo desenvolvidas metodologias, né? Então, esses tiers, eles facilitam muito a discussão, porque aí eu tenho uma categorização, né, que me classifica o posicionamento, né? Então, acho que isso que vai dar a linha de trabalho. Também nós temos um trabalho de adequação, né, das metas para a realidade do Brasil, e aí nós temos o IPEA, que trabalha nessa adequação, e ele trabalha de forma cooperativa, com colaboração de ministérios, instituições aí que trabalham junto, quem produz informações, enfim, decisores, né, que elaboram políticas públicas, enfim. Nós temos também o IBGE, que compõe esse grupo de trabalho e participa de discussões aí. E é um grupo de trabalho para cada ODS, né? Enfim. Então, nós temos hoje 17 grupos de trabalhos que conversam com o IPEA e com o IBGE. Aí a gente já tem documentos produzidos, enfim, a gente tinha uma expectativa até de uma evolução maior, mas a gente tem
um retrocesso a partir de 19. Esse grupo de trabalho que vai buscar as coletas, né, o próprio IBGE, né, tem uma imensidão, né, de trabalho, né, uma imensidão de dados. E aí, em relação à discussão dos indicadores globais, também nós temos instituições a necessidade de instituições que gerem indicadores, né, adaptados à realidade, tá? Então, o caso do IBGE especificamente, né, que tem um trabalho muito bem qualificado em relação a isso. Foi criado em 2016, né, a Comissão Nacional dos ODS, inclusive a Rede ODS Brasil, no qual eu integro já há mais de 2 anos, ela tinha uma cadeira, né? Essa Comissão Nacional ela foi criada pelo decreto presidencial 8.892, fazia vários institutos, inclusive o próprio IBGE e IPEA, eram órgãos de assessoramento, aí né, com um grupo técnico, trabalhava dentro dessa comissão, mas em 2019 ela foi destituída, encerrou. E o próprio IBGE ele vem trabalhando aí ele continua trabalhando com os 17 grupos, né, dos ODS, que é um grupo para cada ODS. É importante que ainda existem essas movimentações, movimentações institucionais, né? Então, o IBGE ele termina fortalecendo a discussão da continuidade, né? Uma continuidade de discussões da discussão dos ODS. Esses objetivos eles têm a interrelação, ele é interrelacionado aí com as políticas públicas, enfim, é um pouco do que a gente vê, principalmente nos objetivos integrativos aí, né? Então a gente tem lá alguns objetivos que termina, por exemplo, a ação contra a mudança global do clima, que é o objetivo 13, que tem amplitude, e aí a gente tem também o entendimento dessa complexidade, né, dessa estruturação, e aí a gente observa que a construção de indicadores, tal, ele vai desde da pesquisa censitária, né, que tem aí, que vai para o campo domiciliar, enfim, e outras informações obtidas aí por satélite, monitoramento de qualidade de água, monitoramento de qualidade de ar. Então a gente tem que buscar todas essas alternativas, né, para poder tentar entender. O que a gente precisa? Diferentes fontes de informação, várias delas, né, que produzem, essas informações são produzidas, né, por diversas instituições, e aí por esse motivo é necessário reunir a base dessas informações para que essas informações dialoguem, né, e que é muito importante que isso ocorra, e isso requer um amplo trabalho de articulação e de coordenação. Por isso, o Ministério da Ciência e Tecnologia seria uma base de articulação e coordenação de trabalho essencial, porque aí eu consigo reunir como assessoria técnica, IBGE, IPEA e outros institutos dentro da discussão das universidades, né, dos institutos federais, das universidades federais, das universidades particulares, e ampliar aí para outros campos de atuação. Um outro ponto é a complexidade da agenda, né, muitas metas abrangem várias questões, né, a vida terrestre lá, enfim, ela tem lá questões como conter desmatamento, né, gestão florestal sustentável, reflorestamento, né? Então essas complexidades, né, que a gente tem que entender. Um outro exemplo, né, a meta, pela abrangência da meta, então isso requer uma quantidade de indicadores. Eu não mostrei para vocês, tem metas que tem 3, 4, 5 indicadores, 6 indicadores, porque eu preciso vários indicadores para poder dialogar com essa meta. Eu não consigo implementar essa meta se eu não tiver esses indicadores. Então eu preciso entender essa complexidade, tá? Então
Tem meta que com um simples indicador eu não vou conseguir chegar a medir de maneira alguma. Tá? Então é muito importante esses aspectos aí da meta, né? Que enfim, quanto mais indicadores para a meta, melhor, tá? Porque eu consigo ter uma visão muito mais clara para a implementação dela. Mas eu preciso, no mínimo, ter uma quantidade mínima necessária para que eu implante a meta. Aí, numa conta simples, né? Você coloca 3 indicadores para cada meta, que são 169 metas, né? Então, aí o número de indicadores pode chegar a 500. E aí o que acontece? Eu vou ter um número de indicadores cada vez maior, né? Isso provoca um esforço muito grande, né, pelos institutos de estatísticas em todo o mundo, para outras instituições, né, que formam esse sistema estatístico nacional, e aí uma carga muito grande, uma demanda muito grande de informação, e aí é o grande desafio, principalmente para os países em desenvolvimento, muito mais complexo, até porque os países em desenvolvimento têm poucos recursos humanos, financeiros, né, para lidar com essa demanda crescente de informação. Então, é um grande desafio que nós temos que enfrentar. Porque, na verdade, também não adianta você ter um nome do indicador se você não tem uma metodologia específica, né, que estabeleça a conexão, né? Você precisa também saber a fórmula que vai calcular, as definições, conceitos que são aceitos pela comunidade científica global, obviamente, né? Definições, como eu falei, definições de conceitos aceitos internacionalmente, né? Então, e aí no caso nacional especificamente, é a mesma questão, o conceito local, o aceite pela comunidade científica, um método estatístico seguro, fundamento, esse método estatístico, ele precisa ter fundamentos, né, nas estatísticas oficiais da ONU, e aí produzir também toda uma base de dados com qualidade e periodicidade, que é muito complicado, porque, veja bem, às vezes montam uma base de dados de pesquisa e esquece, né? Enfim, tem que ser transparente, acessível, com informações acessíveis, enfim, das formas mais variadas. Aí eu tenho que contemplar questões sociais, ambientais, econômicas, institucionais, ambientais, como eu coloquei, né? Enfim, as ambientais, normalmente, é que tem maior lacuna na Agenda 2030, né? Esses indicadores sociais e econômicos, eles têm um volume, né, de discussão maior a nível global. Ela tem, até porque já tem uma ampla tradição de produção aí pelos institutos de estatística, né? Uma outra questão também, como eu já coloquei anteriormente, o meio ambiente é um tema muito mais recente para os institutos de estatísticas, e normalmente não tem uma produção consistente de informações ambientais, né? Então, aí são necessárias informações de outras instituições. Eu tenho que obter informações por sensores remotos, informações de monitoramento de registros administrativos e por aí vai, né? Então, essa ampla base de informação necessária, enfim, eu preciso de todas essas informações para a produção de indicadores ODS, né? Então, o importante também salientar o processo participativo, né, de articulação, de coordenação e mudanças institucionais que acontecem de maneira interna aos institutos de estatística, né, enfim, e de todas as demais instituições aí produtoras, né, de informações, dados, né. Hoje a gente tem um ponto focal atuando com esse grupo de trabalho determinado aí, o que eu coloquei o IPEA e o IBGE, né, tem um trabalho mais fortalecido nesse processo, né. Enfim, a gente precisa tentar
flexibilizar essas informações, né, enfim, e trabalhar também relações interpessoais aí nesse processo, né? Produção de bases de dados aí, indicadores de forma participativa é muito importante, porque eu tenho o registro da informação local, né, da realidade, o que está acontecendo. Então, a participação tem uma efetividade muito grande, né? E até porque a tomada de decisão, né, ela precisa usar essas informações, né, para a elaboração de políticas públicas. Então, pessoal, é mais ou menos isso. Eu preciso alinhar todo um processo de discussão, trazer a sociedade, né, para dentro desse processo, para que eu consiga avançar, né, até por conta das construções de políticas públicas. Então, eu preciso identificar, localizar o objetivo, destacar as metas finalísticas, quais as metas eu tenho que implementar, quais as condições para implementar. Eu vou buscar as metas de implementação, né, para poder fazer esse diálogo com as metas finalísticas. Vou buscar os indicadores, aperfeiçoar. Junto com tudo isso, eu preciso elaborar políticas públicas, eu preciso, né, buscar a sociedade, eu preciso trazer um processo participativo para entender, porque, veja bem, a possibilidade do fortalecimento dessa condição, a democracia, efetivamente, e a participação, e a elaboração de políticas para que se concretize efetivamente os objetivos. Então, e até porque as metas de implementação, elas se interligam, né, diretamente à criação e elaboração de políticas públicas que possibilite não só implementar as metas para chegar ao objetivo, porque só implementar as metas para chegar ao objetivo não atende necessariamente à proposta, né, que é feita em cada objetivo. Quando eu falo erradicação de pobreza, né, então isso aí não é, essa condição, né, não é uma condição momentânea, né, é uma condição que eu tenho que tornar perene. Então, é uma linha de construção de políticas públicas que possibilite que as pessoas que estejam hoje dentro desse campo de pobreza tenha a sua evolução e ali permaneça e tenha progressos, né? Então, por isso que eu preciso monitorar e os indicadores vai possibilitar esse monitoramento para que eu avance no processo, e quando há qualquer queda, qualquer retrocesso, o mínimo que seja, eu consiga identificar, eu consiga não só identificar o retrocesso, também localizá-lo dentro do campo territorial. Por isso que a importância de trabalhar com os ODS, né, com um olhar dentro do território. Então, eu preciso identificar aonde está acontecendo esse retrocesso e lá, né, atacar, criar alternativa, né, para que eu consiga extirpar ou voltar à condição que eu estava anteriormente. Bom, pessoal, não deixar ninguém para trás, além das médias estatísticas, né? Então, é mais ou menos o que eu coloquei: o pé na geladeira e a cabeça no forno, e a temperatura vai estar normal. Na verdade, eu vou simplesmente congelar meu pé e queimar minha cabeça. Então, eu preciso entender, né, que essas médias, eu preciso ir muito mais além das médias estatísticas. Eu preciso entender um processo que é muito mais complexo e desafiador. Bom, pessoal, e eu continuo na próxima aula. A ideia hoje, né, era dar um âmbito muito mais geral em relação a indicadores. Eu acho que deu para ter uma ideia. Lembra que tem o Tier 1, 2 e 3, né, que tem toda a situação, uns mais consolidados, outros menos, outros em construção, um com dados, outros sem dados, outros com metodologia consolidada, outros em metodologia ainda em discussão. Então, esse processo que a gente consiga entender.